GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones também já liberados e o gravador funcionando. Nas segundas-feiras recebemos aqui nos estúdios da Clube o Dr. Pedro Henrique Dias para falar sobre a saúde da mulher. Novamente, bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, Léo, bom dia, Cabelinho, bom dia a todos os ouvintes. Seguindo a nossa pauta, né, do Outubro Rosa, né, Cabelo? Pauta tão importante para a saúde da mulher. E a gente conversava fora do ar aqui, né, doutor Pedro, que a importância desse contato que a gente tem semanal contigo para esclarecer dúvidas, para informar também, porque muita gente, né, pensa que todo mundo hoje se informa por Google, todo mundo se informa, sabe de tudo, tem acesso a tudo, e não é bem assim, né? Muita gente tá se informando e tá se atualizando com as nossas conversas aqui na segunda-feira, né? Bem-vindo. Obrigado. Léo, antes de responder a tuas perguntas, eu queria fazer hoje uma lembrança assim, muito especial, né? E até já peço um pouco de desculpa caso eu me emocione e a voz fique um pouco embargada, que hoje faz 4 anos que o meu pai, Pedro Dias, faleceu, né? E durante mais de 50 anos ele ocupou esses microfones da rádio, né? E ele fez da rádio o seu lar e eu acho que até a sua vida, né? Mas o que poucos sabem, que desde que eu vim para cá, instalei meu consultório, há muitos anos atrás, ele sempre insistiu muito para mim vir na rádio falar sobre a saúde da mulher, né? Ele dizia para mim, tem que aproveitar, tu é ginecologista, vai lá, fala sobre prevenção, fala sobre a saúde. E eu, por uma timidez, e eu confesso até um certo pavor ao microfone, eu fui sempre empurrando com a barriga. Eu dizia, não, mês que vem, tô com muito trabalho, muita coisa para fazer, fui adiando. E eu adiei por 36 anos, né? Faz 2 meses que eu estreiei no microfone da rádio, né? Junto aqui com vocês, né? Isso tem um significado muito grande para mim, né? Então, acho que hoje, onde ele estiver, eu acho que ele está contente, né? Tá orgulhoso, com ele certeza. viu que conseguiu fazer eu vir ao microfone da Rádio Clube falar, né? Perder esse medo e essa timidez. E eu estava conversando antes com o Cabelinho que a menina dos olhos dele foi o grande jornal regional, né? E o Braulio e agora vocês, né, com grande maestria, conduzem esse programa, que sempre vai lembrar ele, né? Tu vê que legal. E era mais uma coisa, mais um acerto do Pedro Dias em ter o Dr. Pedro Henrique Dias aqui, né, contribuindo. Olha só como ele já sabia o quanto isso seria positivo desde aquela época, né? Com certeza. Então, minha gratidão a todos. A gente só fazer um anexo, né, rapidinho, porque eu sou muito grato também pela oportunidade que a gente tem aqui junto no Léo e eu, e muito nervoso da responsabilidade que é uma marca histórica, um jornal que, de repente, no estado, ninguém tenha esse tempo de essa longevidade de marca, né, de grande jornal regional que passou pelas mãos do seu Pedro, foi lapidado por ele, e tudo que a gente tá aqui é por causa dele, senão não teria, né? A gente tem que sempre lembrar na história, e de repente era pra ser assim, né? Era pra ser assim, tu entrar aqui conosco, dar essa cara pra nossa segunda-feira pra lembrar. E é sempre bom a gente lembrar do passado e entender por que a gente tá aqui. Então, bem-vindo e obrigado também por essas palavras, porque pra gente também é importante, né, muito Léo? importante. Agradeço. Vamos lá, doutor, vamos falar sobre o Outubro Rosa, sobre a saúde da mulher. E o Outubro Rosa, ele foca muito sobre a questão da prevenção do câncer de mama. Muitas mulheres se perguntam se a terapia de reposição hormonal na menopausa aumenta ou não o risco de câncer de mama. Isso é verdade, doutor? Ainda tem esse mito? Sim, é um dos mitos ainda que perduram até hoje, né? E é uma das perguntas mais frequentes que a gente escuta, né? E por que esse mito ainda tem até hoje? Porque há mais ou menos 20 anos atrás teve um grande estudo mundial onde fizeram reposição hormonal em várias mulheres e a conclusão desse estudo foi que aumentava um pouquinho o risco de câncer de mama, aumentava um pouquinho o risco de trombose e outras complicações, né? E foi um estudo muito famoso mesmo, né? Só com o tempo foi visto que esse estudo tinha várias falhas, né? Foram feitas revisões, muitas revisões, e chegaram à conclusão que muitas dessas falhas tinham a ver com os hormônios usados nessa época, com as doses altas que foram usadas. E o principal aspecto, essa reposição hormonal foi iniciada numa fase muito tardia na mulher, geralmente mulheres até com mais de 60, 65 anos.
que eram situações que geralmente essa mulher já tinha algum problema crônico, pressão alta, diabetes, né? E hoje em dia a gente sabe que não é o melhor momento para iniciar a reposição hormonal. Então, hoje em dia, assim, com toda a segurança, a gente pode dizer que reposição hormonal na menopausa não aumenta o risco de câncer de mama, né? Com certeza. Não aumenta. E o que mudou de lá pra cá, né, doutor? Porque a gente vê, tipo assim, tem a evolução e tudo, eu acho que é natural, né? Novas formas de trabalhar, tu tanto nos explica. A cabeça das pessoas acho que também tá mudando, né? Mudando, né? E tem a mídia, nós falando, né? O pessoal hoje se atualiza mais. E a ciência evoluiu, né? O cenário hoje em dia é diferente, né? Os hormônios que se usam hoje em dia não são mais hormônios sintéticos, a gente chama de hormônios bioidênticos, ou seja, é o mesmo hormônio que a mulher usava. Ele é feito na indústria, na manipulação, mas a estrutura química é a mesma, né? Então não é mais aquele hormônio sintético. E a coisa mais importante é aquela janela de oportunidade que a gente teve oportunidade de falar anteriormente sobre isso, né? Iniciar o mais cedo possível o tratamento, antes dos 60 anos e antes de 10 anos da menopausa, né? Então, com isso, a reposição hormonal hoje em dia devolve ao corpo da mulher aquilo que está faltando. No momento que o ovário deixa de produzir os hormônios, as consequências no organismo, nos órgãos das mulheres, ele é muito importante, né? Então, hoje em dia, a gente pode falar que esse tratamento hormonal feito de uma maneira correta, individualizada, na dose certa e com acompanhamento, não aumenta esse risco de câncer. Pelo contrário, se tem muitos benefícios, né? A gente fala muito aqui sobre a melhora da qualidade de vida, alívio daqueles sintomas extremamente desagradáveis, né? A prevenção de doença cardiovascular, prevenção de infarto, derrame, osteoporose, Alzheimer, né? Então, o que mudou hoje em dia foi o tipo de hormônio, as doses, a maneira de administrar o hormônio. Então, a gente não pode mais pensar como se pensava antigamente. As coisas realmente mudaram. Evoluiu, né? Tudo Evoluíram. evolui, né? E aquela preocupação, doutor, do histórico familiar, né? Do histórico de câncer de mama na família. É motivo para as mulheres evitarem a reposição hormonal ou isso também é lenda, também é... Isso é importante esclarecer, né? Chega muitas mulheres na menopausa no consultório e dizem, minha irmã teve câncer de mama, né? Mas hoje em dia também muitos estudos são feitos e esclareceram que história familiar não impede que se faça esse tratamento, né? O que importa nesses casos de histórico familiar é o tipo de câncer que o parente teve, a idade que esse parente teve o diagnóstico do câncer, o número de casos que tem na família, né? A idade que começou. Então isso é o mais importante, né? Existe um caso raro que a gente chama de mutações genéticas, que é quando a pessoa já nasce com um gene que geralmente é familiar e esse gene, essa mutação genética, realmente aumenta muito o risco de câncer de mama, né? Mas isso é uma situação extremamente rara, né? E mesmo assim, parentes em primeiro grau, que hoje em dia a gente diz que primeiro grau é a mãe, a filha e a irmã, né? Tipo, tio, avô, não sei, prima, não é parente em primeiro grau. Então, mesmo nesses casos de parentes em primeiro grau que tiveram câncer de mama, não contraindica a reposição hormonal, né? Então, reafirmando aqui, é muito seguro fazer esse tratamento aí. E tipo, o que é necessário? A pessoa tá aí nos escutando e tudo mais, tá na dúvida, escutou 3, 4 vezes já a gente conversando sobre isso, sempre entra, na segunda-feira entra na mente dela, mas será que não ficar nervosa? O que é necessário para uma pessoa, uma mulher iniciar a terapia de reposição hormonal com segurança? O que é necessário para ela? Primeira coisa é a consulta médica, né? Procure especialista, sem dúvida né? nenhuma, né? Então a mulher, a partir dos 40 anos, quando ela começa a notar que o corpo dela está mudando, está tendo alguns sintomas que não tinha, começa a chamar a atenção, então é hora de consultar o seu médico, né? E aí o médico vai fazer uma avaliação da mulher como um todo, né? Porque o tratamento hormonal não é uma receita pronta, né? Ela é receita muito de bolo, né? ela é muito individualizada. Então na consulta médica se avalia o histórico pessoal, né? O histórico familiar, é feito o exame ginecológico, exames preventivos, se vê se a mamografia está atualizada, se pede exames de sangue, né? E dentro desses exames de sangue, as dosagens de hormônios, né? E a partir daí a gente decide, né? Se tem que fazer o tratamento, talvez ainda não seja o momento, né?
Aí se decide o tipo de hormônio que vai ser usado, se calcula a dose, né? É uma coisa muito individualizada. Tem a ver com peso, altura, índice de massa corporal. E a partir daí, no momento que a gente decide, ainda se escolhe a via de administrar o hormônio. E hoje em dia existem várias maneiras de repor o hormônio bioidêntico, né? Tem o gel e o spray que se passa na pele, tem o adesivo que se cola na pele, tem o implante hormonal que se coloca na gordurinha da subcutânea e vai durar mais ou menos 6 meses. E tem também os comprimidos, que apesar de não ser o ideal, né, porque ali tem um hormônio que é sintético, vale a pena usar, porque o benefício é muito maior do que o risco, né? E também a gente sempre conversa com a paciente a questão do custo, do gasto, né? Porque a gente sempre diz aqui que o tratamento hormonal tem data para iniciar, mas não tem data para terminar. Então não adianta eu prescrever um implante hormonal, que é bastante caro, e a paciente vai usar alguns meses e vai abandonar, né? Então a gente sempre discute... o investimento, claro, potencial de investimento, né? Isso, E outra coisa importante, não basta fazer aquela consulta, foi receitado a terapia hormonal e a paciente some. Não, isso tem que ser... tem que ter um segmento, tem que ser reavaliado a cada 6 ou 12 meses. E ali a gente vai saber a eficácia, se está tendo algum efeito colateral, e muita gente tem que ajustar as doses dos hormônios, né? Então é importante essa primeira consulta, a prescrição dos hormônios e a continuidade e os segmentos. Perfeito. Iniciar um tratamento já prevendo que ele vai ter ali uma duração mínima, né? Que precisa conseguir vencer, né? Também a questão do investimento. 8h20, a Marion tá mandando aqui, ó. Cabelinho, pergunta pro doutor se quem tem varizes pode fazer reposição hormonal? Com toda tranquilidade, né? Olha só. E hoje em dia até a consequência maior de ter varizes, às vezes, é uma trombose, né? E até algum tempo atrás, a trombose era uma contraindicação ao tratamento hormonal. Já não é mais. Dependendo da via, né, que a gente usa, a via Os tratamentos evoluíram, não né, oral, doutor? mesmo quem tem trombose pode fazer tratamento hormonal. Então, varizes é bem tranquilo que pode ser usado. Sem problema nenhum. Hoje que é o dia mundial de combate e prevenção à trombose, né? Olha só. Ó, mais um depoimento aqui, esse depoimento da nossa parceira aqui, nossa amigona, Anne Brocker, ó. Léo Cabelinho e Dr. Pedro, bom dia. Emocionante depoimento do Dr. Pedro e parabéns a esse painel sobre a saúde das mulheres. Estamos todas adorando. Muito obrigado. Isso é um prazer ouvir isso, Conhecimento né? de causa, né? Não é a gente, né? A gente tá aqui pra fazer, mas quando vem um depoimento de uma mulher importante e que tem um conhecimento e conversa sobre tudo, né? E que mais cuida valor a muito gente da tem, sua né? saúde. Exatamente. Porque a gente fala muito assim, eu como médico acabo falando muito em tratamento, em reposição hormonal, mas existe alimentação, existe atividade física, são pilares importantes, né? Tudo anda junto, Tudo né, dentro de doutor? um conjunto, né? A saúde física, saúde mental, saúde emocional, tudo isso tá nesse combo, né, que acaba afetando a saúde da mulher, né, doutor? O Davi trouxe uma notícia no primeiro bloco, viu, doutor? Que as segundas-feiras é o dia quando mais ocorrem Infartos, né? Infartos, isso. Eu nem sabia desse dado. Olha só, Por né? que será, né? Eu Não acho, sei. e eu já falei, eu sou um cara que eu gosto de segunda-feira. Eu não sou tanto da média, aquele que odeia segunda-feira, né? Eu sou um cara que gosta. Mas, né, pode ser porque as pessoas se preocupam mais, se estressam mais. E também, muitas vezes, elas vêm de um final de semana bem desregrado, né, doutor? Tem essa outra questão, né? Tem gente que acha que o mundo vai acabar até domingo, mas segunda-feira o dia que o mundo acabou, né? E agora, né? Mas eu tenho assim comigo, em relação à segunda-feira, eu lembro que teve muitos anos atrás, quando entrava o programa do Faustão, eu já ficava em depressão. Segunda-feira, o fantástico, né? Trabalhar. E hoje não, de tanto que eu gosto do meu trabalho, quando chega o domingo, eu disse, que bom, amanhã é segunda-feira, vou voltar a trabalhar, ver minhas pacientes, como muda, né? Doutor, e é uma dica de saúde, se você não tá, toda segunda-feira acorda de manhã e diz, eu tenho que trabalhar, de repente não tá feliz no trabalho, vai procurar outro trabalho, procure outra fonte de renda, Vai outra... no Sídica, ver os cursos do Sídica, dá uma pivotada na carreira. Tem muita oportunidade por aí, né? Hoje em dia é opção que não falta, né? É verdade. Muitas opções. Bom demais, né? Aquelas conversas que a gente queria ficar aqui a manhã inteira, né? Batendo papo e conversando com o Dr. Pedro Henrique Dias. Bom demais, mas por hora a gente vai encerrando, né?
Mas bacana demais. Obrigado, doutor. Obrigado eu. Um prazer estar aqui, como sempre, né? Toda segunda, 8 da manhã, é dia de falar de saúde da mulher com o Dr. Pedro Henrique Dias. Até segunda que vem. Então, doutor, obrigado por hora. Uma excelente semana aí pro doutor. Obrigado a todos. E um abraço aos nossos ouvintes que estavam na escuta, né? Pra Anne e todas as mulheres que estavam aí atentas à nossa pauta do primeiro bloco. A gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, estamos de volta aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.